Você está vivendo à altura do seu potencial? Ou prefere ficar jogado na sua zona de conforto? Eu venho de uma criação sem muitos recursos. Eu cresci com o essencial e isso me ajudou bastante a formar o homem que eu sou hoje, a entender como funciona o mundo e como a questão dos bens materiais e a questão dos valores, do ser e o ter influenciam na vida e nas nossas escolhas. Eu fui uma criança com muitos medos. Afinal, como albino, eu enxergava pouco, ainda enxergo, e eu tenho nistagmo, que é o que eu chamo de olhos dançarinos, que meus olhos balançam de um lado para o outro. Por conta disso, a visão normal de alguém que não tem nistagmo tem um ângulo normalmente de 120 graus. No meu caso, é como se esse ângulo se estendesse um pouco mais, porque constantemente meus olhos então estão nas extremidades. Por conta disso, vez ou outra, eu via vislumbres do que acontece aqui. Isso fazia com que eu fosse uma criança meio paranoica, sempre olhando para lá e para cá, pensando o que estava acontecendo à minha volta. Então, tudo que se mexia me dava medo. Quando eu comecei então a frequentar a escola, isso ficou mais gritante, porque antes eu tinha o meu núcleo familiar, então eu estava cercado com aquelas poucas pessoas. De repente tinham dezenas à minha volta e estava eu ali, um único albino. Uma criança sabe ser cruel. Então eu tive toda uma gama de apelidos, cada um deles mais criativo e cruel que o outro. E isso me deixava ora triste, ora muito nervoso, e então eu era uma criança meio instável. As pessoas me faziam perguntas cretinas. Você está estudando para quê? Você não vai conseguir trabalhar? Você não enxerga? Você está estudando para quê? Você não vai conseguir trabalhar? Você não pode pegar sol? Você não pode pegar peso? Você não pode pegar poeira? Você não pode, você não pode, você não pode. E aí, com o passar do tempo, esse volume de informação externa e a pouca informação a respeito fez eu começasse a realmente acreditar que eu não podia. Então eu era o menino recluso, que não podia pegar sol, não podia pegar peso, não podia pegar poeira, que não podia querer muito além do que já tinha, porque eu não ia conseguir ser nada além do que aquele povo no entorno pudesse me oferecer. E assim, eu fui chegando na adolescência como uma criança triste. Em qualquer lugar que eu fosse, eu era o centro das atenções. Os olhares estavam em todos os cantos, no ônibus, na rua, na praça, nas salas fechadas, nos escritórios. Existiam aqueles que olhavam diretamente e existiam aqueles que disfarçavam. Eu sempre senti olhos à minha volta, olhos sobre mim. Até que um dia isso mudou. Em meados dos meus 13 anos de idade, eu estava brincando pela rua quando eu achei um livro. Considerando que eu nunca tinha achado nada na vida, até aquele momento eu só perdia moeda, perdia brinquedo, perdia até chinelo. Era um livro de ficção científica, mas o que mudou a minha vida não foi necessariamente o livro, foi o marca-página. Dentro desse livro, numa página avulsa, tinha um marca-página. Era um marca-página bonitinho, velho, inclusive, azul, com o desenho de um astronauta. E embaixo tinha uma grande inscrição. Ela dizia: Be all you can be. Logo eu, aos 13 anos, não falava nada de inglês. Então eu fui até minha casa, peguei um dicionário português-inglês e comecei a tradução, palavra por palavra. E aí, quando eu juntei aquela sentença, foi como uma epifania. O céu se abriu, anjinhos começaram a cantar, uma luz veio de cima de mim. E aí eu tive uma virada. Mudou o capítulo, estalou de uma hora para outra. Foi como se a vida dissesse: é a sua vez. Be all you can be. Seja tudo o que puder ser. É incrível
como certas informações atingem umas pessoas e outras não. E aquela me pegou de jeito como um soco no estômago. E aí eu, no alto dos meus 13 anos, pensei: eu tô sendo mesmo tudo que eu posso ser? E a resposta era fácil: não. Eu estava sendo apenas o que os outros esperavam de mim. O triste, o brigão, o incapaz. E foi então que eu decidi mudar. Qual foi o meu pensamento? Não importa onde eu esteja, como eu esteja me vestindo, o que eu esteja fazendo ou falando, aqui sempre vai ter alguém me olhando em algum lugar. E não só olhando, apontando, falando a respeito. E foi então naquele momento que eu fiz aquela tradução, que eu decidi para minha vida. Se é para ser apontado, que seja por algo que eu tô fazendo. E não só por ser assim. Porque ser assim, ser albino, é só parte do que eu sou. Mas, menos ainda, é parte de como eu me pareço. Eu sou muito mais do que isso. E aos 13 anos de idade eu tive essa sacação. A partir de então eu comecei a ler mais. Eu comecei a me envolver com música, com teatro. Desde então eu já tive banda, eu já fiz show, eu já me envolvi com jornalzinho de bairro, já me envolvi com organização de eventos, de fazer festa. Eu sinto que o meu objetivo, meu propósito na vida é conseguir alcançar as pessoas e mostrar a elas que elas podem ser melhores do que são, melhores do que estão condicionadas a ser. Olá pessoal, eu sou Flávio André Silva, amigo, marido, pai, técnico de segurança do trabalho, formado em letras, mestre de RPG, ator, palestrante, youtuber, escritor, poeta, editor. E agora eu escolhi ser também o Titio Albino. E você? Be, are you can be.